Olá pessoal, estamos começando mais um podcast, desta vez recebendo dois convidados ilustres, o nosso colega Araquém Oliveira e o Atila Jones, para tratar de um tema muito palpitante e da nova era da economia, que é a economia de jogos, ou seja, a economia digital, para querer melhor se explicar, né? E antes de começar a nossa conversa, eu gostaria de agradecer a CEUNI, né, que é patrocinadora desse podcast, e a presença desses ilustres convidados. Antes da nossa bate-papo sobre a economia digital, eu queria que os nossos convidados se apresentassem. Professor Araquém. Boa tarde, né, a todos. A ideia, me apresentando, é que eu já militei em ciências contábeis, finanças, e terminei o PhD em Direito e fui professor, igualmente ao professor Arnóbio, dos cursos lá da UFAL. E hoje estou na advocacia e verificando esse tema que eu chamo de palpitante, verificando no Brasil como andam os influencers e o que eles representam no bojo da economia, no sentido do Brasil que está perdendo em não legalizar os jogos ainda em toda a sua plenitude. Essa é a minha pauta hoje em dia. E criar os netos, a família também, né? É claro. Atila, prazer em recebê-lo. Igualmente, na sua casa, né? Eu na estou minha lhe casa, recebendo me formei na sua aqui, casa. me formei na CEUNI, esqueci o ano, já faz uns 7 a 8 anos praticamente, mas inclusive gravei quando eu estava entrando aqui, que deu aquela nostalgia, né, da entrada na faculdade, passei longos anos aqui, muito bom. Hoje estou aí como empresário contábil, trabalhando com diversos ramos de empresa e com um foco maior nessa parte do mundo digital, dos digitais influencers, das empresas de publicidade e propaganda, trazendo o que há de melhor na parte tributária para estar aplicando para os nossos clientes, trazendo a segurança jurídica com relação às atividades que eles desenvolvem. E é isso aí. Estou junto do doutor Araquém nos auxiliando tributariamente. Hoje já saiu até a parte profissional deles, já tem até um CBO de Digital Influencer. Hoje foi reconhecido pelo governo brasileiro como uma profissão. Eu e Araquém, a gente veio do mundo analógico, né? E a gente sempre vinha com isso. E quando chegou o mundo digital, é uma transformação muito grande e novos mercados se apresentaram. Sim. Né? Há pouco tempo a gente não discutiu jogos, a economia dos jogos, a importância. Virou um termo proibitivo. De repente, hoje, é uma realidade. Não dá para a gente conviver. Então, como é que está posicionado, como é que vocês veem o posicionamento dos jogos? Como é que funciona esse mecanismo dos jogos, a economia dos jogos no Brasil? Então, a gente, historicamente, digamos assim, o Brasil já houve permissão de jogos, de rifa, tal, essas coisas, mas em 1930 foi parado porque a mulher do presidente não gostou. Essa foi a origem da proibição. Foi. E aí hoje, o que está acontecendo com o mundo digital, as fronteiras físicas acabaram. Nesse ponto, então, o brasileiro está jogando em outros países, porque as bancas ficam em outros países. Perdendo divisas. E o Brasil perdendo divisas, o tempo todo. E esse volume, nós estamos falando em bilhões de reais que poderiam ir para essa economia, para a saúde, etc. Então, nossos congressistas, digamos assim, em uma atitude louvável, no ano passado, fevereiro de 2023, criaram a lei legalizando as bets, que são apostas esportivas a preço certo. E aí ainda falta colocar nessa lei 2 segmentos que precisam ser alocados, que é os jogos online
e também os jogos por rifa, que é de prêmios, jogos de prêmio. Quando essa lei conseguir abarcar os 3 segmentos, o Brasil vai ganhar em muito esse reforço na economia do Brasil. Por quê? Porque esse dinheiro não está gerando recursos para o Brasil, na faixa de 15% sobre o volume. Ou seja, queiramos ou não, o brasileiro com esse mundo digital vai jogar. Pronto. Não dá para você pensar em negar isso, né? Os acontecimentos, né? Negar isso Como é aí. que os influencers entram com isso? Qual o papel dele O nesse jogo? influencer, ele hoje, Arnóbio, ele entra como um divulgador do negócio, certo? O digital, Substituindo a televisão e o a rádio, televisão, rádio e outros meios de comunicação. o jornal. Tem hoje digitais influencers aí que, juntando suas redes sociais, dá mais engajamento do que uma própria TV. E isso, infelizmente ou felizmente, é uma realidade. E, consequentemente, os contratos com relação a essas pessoas começaram a surgir e as casas de apostas viram nessas pessoas uma oportunidade de alavancar seus negócios. Como o doutor Araquém falou, hoje o Brasil deixa de se recolher uma gama de impostos com relação a essa atividade das casas de apostas, certo? Apesar de que os digitais influencers hoje já deixam uma gama de dinheiro alta para a União, certo? Através de suas empresas, os contratos que são fechados para divulgação, então são recolhidos impostos. Porém, essas casas de apostas, infelizmente, por não haver uma regulamentação ainda, como é que posso dizer, empregada dentro do Brasil, esse dinheiro ainda está ficando lá fora. E assim, o governo se viu na obrigação de legalizar os jogos porque ele não tinha mais como controlar. A pauta do costume se esgotou. Já está integralizado dentro da sociedade, isso já faz mais de 3 anos. Já faz mais de 3 anos. Então, assim, Temos que conviver com temos ele. que conviver e trazer ferramentas para que isso seja algo, como é que eu posso dizer, que tenha algo saudável nesse meio. Certo? Aí vem a questão do CONAR, das regras dos menores de 18 anos não poderem estar utilizando, essa questão dos jogos, os pais em casa verificarem celulares de filho, e dentre outras coisas aí que o doutor Araquém vai até estar trazendo para a gente aí junto dessa parte do CONAR, né, doutor? Então é melhor regulamentar do que ser atropelado por esse Como processo. já foi. Como já está, Está sendo. sendo. Como está sendo. A ideia é o seguinte. Como é que funciona? Vamos supor, Araquém, como é que funciona esse mercado? Vamos começar do mercado de bets, que a gente está hoje vivendo, para depois a gente chegar nos outros mercados. Tá certo. As bets, inicialmente se situaram no exterior, e elas diferem dos jogos online no sentido seguinte: eles entendem que na bet você pode acertar, você utilizando estatística. Mas a bet se diversificou tanto que, na verdade, a bet ficou um jogo online. E explico. Vai jogar São Paulo e Flamengo. Aí o cara, antes do jogo acontecer, o cara diz: olha, vai dar 2-1 para o São Paulo, 2-1 para o Flamengo. Aí é uma aposta que paga, chama odd, paga a diferença ali. Aí as apostas, vamos supor, dá R$1 para R$1,20, se acertar. Isso, e a banca fica onde? Não sei se o termo... Pronto, esse mesmo. A banca das bets ficam sempre nos países que permitem, que o Brasil não é. O Brasil só vai permitir a partir de quando houver essa regulamentação, que a Receita Federal está debruçada, como o Ministério da Fazenda está debruçado, para fazer essa regulamentação da lei que foi aprovada em 2023. Quando esta lei regulamentar, aí sim, aí vai haver as casas de apostas no Brasil. E vai surgir um mercado no Brasil. Hoje a gente Manda fica dinheiro como... para o exterior, o tempo todo. Então, E fica incontrolável, né? As bets mandam dinheiro todinho para o exterior. Aí quando regulamentar, aí as bets vão ficar esse dinheiro aqui. E é muito bom, porque é 15% dos prêmios e 12% para o apostador. Então, o governo tira aí 27%. O bolo, do bolo fiscal. O governo tira nessa faixa de 27%. Fora a licença, né? Das casas de apostas para se regularizarem aqui no Brasil, né? Sim, que claro. chega até 30 milhões de reais. Cada casa dessa tem que colocar como capital integralizado no Banco Central 30 milhões para poder funcionar. Durante 5 anos ele terá direito a essa licença.
cada banca dessas. Sim, para Cada poder banca funcionar dessas. no Brasil. Então hoje a gente está perdendo, hoje no Brasil, Sim. de forma, podemos dizer assim, clandestina, até por não poder participar. O Brasil ainda não regulamentou, hoje está funcionando essas bancas no exterior e a gente está fazendo esses jogos no exterior. Sim. A gente está perdendo toda essa receita. Hoje, quantas bets funcionam ou atendem ao mercado brasileiro? Você tem ideia? As de fora, Sim. a gente está falando aí de inúmeras. Não se tem um número exato hoje de quantas casas de apostas estejam hoje aí na internet que eu falo, atuando aqui no Brasil. Eu digo isso porque sai uma casa de aposta nova todos os dias, certo? E regulamentando. Regulamentando, Esse problema será resolvido. será resolvido automaticamente, pois vai se limitar às que estiverem regulamentadas. A partir do momento que a lei foi aprovada, o Ministério da Economia recebeu mais de 160, certo, pedidos de regulamentação de casas de apostas aqui no Brasil. Dizendo assim, tenho interesse de me regulamentar, de pagar os 30 milhões. Mais de 160. Então, assim, as pessoas e os donos de casas de aposta estão realmente esperando a regulamentação para poder fazer algo mais concreto aqui dentro do próprio país. Agora, em termos tributários, se bem que a gente vai sofrer uma reforma tributária, mas qual é o domicílio fiscal de um? Como é que ela fica localizada? Então, as bets, a União, elas podem, quando for ver a regulamentação que se espera neste ano, elas podem ficar em qualquer dos 27 estados. Elas vão ser... E lá Então vai ter uma guerra fiscal entre vai sim. para vai, buscar, vai. para trazer, sediar essas bets. Mas na auditoria de conformidade, digamos assim, as bets só vão passar se houver, digamos assim, eles atenderem todos os pré-requisitos que estão hoje sendo feitos no Ministério da Fazenda com a CEPRO. Sim, mas mesmo que fizer, Aí os estados vão querer, sim. vão querer, todo mundo quer. Todo mundo quer ser um pedaço. Agora, a União é que será a grande ganhadora, né? Porque a União vai levar uns 27%. A União é a grande ganhadora dessas bancas. Agora, essas bancas, quando abrirem, que aí só é modificar um adendo na lei, colocar mais um parágrafo, quando ela abrir a palavra jogos online, que ela deixou subentendido, que jogos online e também de prêmios, está subentendido que é permitido. Mas vamos ver a regulamentação. A ideia é toda na regulamentação. Quando a regulamentação houver, aí a gente está mais calçado. Mas esse tema está muito palpitante. O que é a sociedade, porque é o seguinte, a sociedade às vezes acha ruim do ponto de vista psiquiátrico, é que o jogo vicia. Essa é a coisa de quem é contra o jogo, porque esse aspecto psiquiátrico dizendo que o jogo vicia. Aí a ideia é só jogar quem for da maior de 18 anos, porque aí já é dono do seu perfeito juízo, da sua liberdade. A gente não vive num país comunista, né? A gente vive num país liberal. Então, esse país liberal, o Estado, ele procura não se meter na vida do cidadão, até o ponto que, digamos assim, haja um prejuízo. Mas, hoje, a maioria dos países já estão liberando esses jogos. Por quê? Porque são economias que vão embora. O país deixa de reter esse dinheiro para a sua educação e sua saúde. Essa é a esperança de todos, que seja regulamentado isso aí e os influencers possam divulgar tranquilamente. Hoje os influencers, o papel dos influencers, posso dizer assim, é a camada de base, é quem divulgam os jogos, eles são os influencers. Mas quando a gente regulamentar, aí as bancas vão ficar aqui e vai ser ótimo, porque hoje fica em Coração, né? As bancas. Elas em vão Malta, ficar, né? E vão ficar aqui no Brasil. Os paraísos fiscais. Os paraísos Então, fiscais. Os paraísos fiscais. É quem recebe todo o bolo. E Atila, e os influencers também estão regulamentados?
Como é que está esse estágio? A vida dos influencers hoje, infelizmente, é uma profissão que sofre muitas represálias, né, por parte da sociedade. Pois muitos amam e muitos odeiam. Mas, assim, ao meu ponto de vista, eles não estão fazendo mais do que um trabalho de divulgação, publicidade, propaganda. E recolhendo seus impostos. Eu falo isso porque hoje lá na J Contabilidade, que é a minha empresa de contabilidade, hoje a gente tem mais de 60 digitais influencers. Todos deixam um grande dinheiro para o governo. Porque tem que tirar suas notas fiscais, tem que pagar seus impostos em dia, certo? Todos querem estar fazendo suas declarações, a maior preocupação de todo mundo é querer deixar tudo certo. E assim, tem que haver essa descriminalização por parte do digital influencer. Ele está ali fazendo o trabalho dele, fazendo a divulgação dele, nada mais, nada menos do que um trabalho como qualquer outro. Só que, infelizmente, estão fazendo um trabalho em cima de algo sensível, digamos assim, e novo para o nosso país. Isso aí deixa todo mundo em foco com relação ao negócio. Um conflito de gerações também. Né? Infelizmente. Nós temos essa resistência. Nós temos que se adaptar a essa realidade. Nossos congressistas. Realidade. Todo o papel está nos congressistas. Né? Eu estou dizendo, a sociedade tem que conviver com esse novo modo ou essas novas profissões que estão surgindo. Sim, senhor. Para você ter noção, hoje os digitais influencers foram as pessoas que mais arrecadaram valores para qual o estado que agora me fugiu? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Saiu hoje uma nota. E estão fazendo campanhas importantes. Sim. Super campanhas para arrecadação. Vários clientes nossos lá estão fazendo arrecadação, doando do próprio bolso inúmeros insumos para o pessoal do Rio Grande do Sul. Então, assim, criminaliza, todo mundo bate o martelo em cima deles, mas quando precisam, recorrem a eles. Mas, enfim, estamos aí tentando modificar essa situação, trazê-los para o caminho correto, pagar os seus impostos, deixar a sua parte para a União, que é o importante, e fazer a parte social, que é o que a gente prega de melhor com relação à profissão, né? Vamos sair do mundo do bets, porque a economia dos jogos ela é uma rede integrada, né? Exato. Tem vários outros segmentos. Então. Quais são os outros segmentos que compõem os jogos? Os jogos. Em primeiro plano, lá em cima, estão as bancas. Em segundo plano, fora das bancas, estão os bancos, que são os meios de pagamento entre a banca... Os bancos digitais, as fintechs. as fintechs. Então, o meio de pagamento entre a banca e o digital influencer e o ganhador do prêmio e o recebedor da aposta. Então, esses bancos disputam centavo a centavo esses clientes, digamos assim, das bancas. Então, as bancas já têm os bancos. Afora os bancos... Mas os bancos é um outro segmento. São meios de pagamento. Meios de pagamento, Eu estou dizendo, como meios de pagamento, eles não são partes integrantes das bancas, são um outro mercado, outro segmento da economia. Só é utilizado para fazer o pagamento realmente referente aos prêmios, a depósitos e apostas, enfim. Meio, né? É o meio. É um intermediário do negócio, né? Abaixo deles, aí tem uma outra pessoa que chama agenciador ou gerente. As bancas têm os gerentes. Então, o influencer passa pelo gerente para poder chegar na banca. Porque são muitos influencers. São muitos. Então, a banca não recebe. Aí, às vezes, quando o influencer já tem um grande público, já passa direto para a banca. Mas, regra geral, tem um agenciador no meio, uma pessoa que fica no meio. Então, já estamos na terceira pessoa. Aí, em seguida, o último é o influencer. Então, o influencer, hoje, no Brasil, é o que leva a porrada, digamos assim, mas ele é o último É o famoso bicheiro. No modelo do jogo anterior, o cara que vende o ponteiro. Não, porque bicheiro seria o banco, a banca. Ele é o cara que vende na esquina. Eu vendo na esquina. Aquele que vende na esquina, isso aí. A diferença é que hoje está digitalmente, né? Então, Aí o que acontece? Como
as pessoas, as bancas estão fora do Brasil, fora da jurisdição da lei brasileira, aí os meios legais não podem alcançá-las. Aí alcança o cara que vende na esquina, que é o influencer. O influencer não tem a ver com essa história, ele apenas vende para sobreviver, ou ele faz a propaganda, como se estivesse pegando na moda antiga, um alto-falante e ficasse lá gritando aqui sobre isso. Porque até é engraçado, porque o jogo do bicho foi inventado em 1800 e pouco, e foi exatamente um dono do zoológico, um diretor do zoológico de São Paulo, que botou os números dos 25 bichos para arrecadar fundos para o zoológico. Daí saiu o nome do jogo do bicho. O jogo do bicho foi um cara que teve uma ideia salvadora. Assim como a gente faz as rifas em todas as paróquias, para poder agariar dinheiro para a igreja, dinheiro para não sei o que, a gente faz as rifas. Então hoje os influencers vendem rifas. Como vendem em grande escala, aí o pessoal começou a olhar, mas é a mesma rifa que está lá na igreja, na comunidade, no alguém. Bets, rifas, é um outro mercado. É um outro mercado. Como é um essa outro diferença? mercado, é um outro mercado, mas que Tá no final vinculado à banca. no final tá Sim, é um jogo. No final é um jogo. Uma rifa é um jogo. É. Que hoje não se fala mais rifa, hoje são sorteios e premiações. Na verdade são premiações. A gente vai no supermercado que tem aquele carro assim estampado lá em cima, e a gente bota aquele bilhetinho ali na mão e coloca ali. A diferença... O jogo bets é porque é futebol. É. Rifas, Sim. números. Números. E o outro é os jogos online. As bets, os jogos e as bets, elas se convertem no valor. Já a rifa, ela tem a questão do prêmio, certo? Um exemplo, você, Arnóbio, está rifando aqui esse estúdio e o prêmio vai ser esses microfones. Só que a pessoa também tem a possibilidade de, em vez de pegar o microfone, ela receber R$10. Se converte, é por isso que se chama premiações. Então não só é um objeto. Aí nessa rifa já Bets não, só dinheiro. É? A premiação é em dinheiro. É só dinheiro. Dinheiro. Nas rifas... E nos jogos online também. Nas premiações, olha, veja, quem ganha é o Estado com o ICMS, né? Das mercadorias que são compradas e vendidas. Quem ganha é o município com o ISS. O município está sempre ganhando. Por quê? O município ganha o ISS. Vamos pensar em os influencers... CBS e ISS, né? Com a reforma. Sim, exato. É o modelo dual, né? Dos bens e serviços, né? E imposto de bens e serviços. Exato. Então, o município está sempre ganhando, seja em qualquer dessas modalidades. E o Estado ganha quando é o prêmio, porque o Estado ganha dinheiro através dos prêmios que são comprados, das mercadorias. Tem rifeiros hoje, como são chamados, comprando carreta de moto, de carro. Então, assim, você está movimentando a economia ali de uma forma significativa. Você chega na Atlântica Motos dessa aqui, como a gente está aqui pertinho, o cara compra o estoque dela todinho. Então, quanto não ficou de ICMS substituição tributária ou ICMS normal, as pessoas que pegaram ali, as pessoas que ganharam aquele prêmio, mas depois de fazer aquela venda. Está regulamentado? Aí é onde entramos. O rifeiro está no jogo de azar, que é uma legislação arcaica de 1950. Teve uma reformulação em 2018, mas o que está valendo no tipo penal é jogos de azar. Que jogo de azar é uma contravenção penal, nem é crime. Há uma discussão jurídica muito forte, mas ela não é crime. Ela é uma contravenção. E tanto é que... a palavra contravenção, isso é muito, assim, pejorativo, né? Sim, Leva ficou ligado ao distância. bicheiro, a coisa ruim e tal, Mas a ideia é acabar com esse pejorativo, de novo falando, e legalizar tudo. Pronto, e para maiores de 18 anos, acaba com essa conversa e o Estado só tem a ganhar. Essa é a ideia. Agora, voltando ao influencer, o influencer é o menos, digamos assim, responsável por isso. Porque o influencer é o cara que está com alto-falante, dizendo, olha, se quiser jogar, jogue. É de maior, viu? Jogo é para maior. Aí pronto, bota isso
segue as regras que a gente até E regulamentando, já diz, as vai regras ter. do CONAR, pronto, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação, a gente bota as regras do CONAR e nesse ponto, qualquer desses, ou os jogos online, ou o rifeiro, quando o influencer faz essa divulgação, nesse momento ele está trabalhando com a empresa de marketing e publicidade, que é que o contador abre. Então, é toda uma cadeia Sim. envolvida no negócio. O grande foco hoje do digital influencer Como por estar divulgando os jogos é a fragilidade. E, infelizmente, é como ele disse, o cara que está com o alto-falante abusando ali todos os dias, é o que vai levar a pancada, né? Mas assim, estão fazendo nada mais nada menos do que um trabalho de publicidade e propaganda, certo? Seguindo as regras do CONAR, informando que isso é para maiores de 18 anos, informando que aquilo ali não é um meio de enriquecimento, certo? Que é uma das coisas que o governo hoje exige com relação a essa parte de divulgação e a publicidade. E fazendo isso aí, o que é que se tem de mais em se desenvolver uma atividade de publicidade e propaganda? Acho que hoje eu agora estou entendendo que uma vez regulamentado tudo isso, cumprindo os papéis, a gente pode mensurar o efeito na economia em termos de emprego, arrecadação, fiscal, né? Abrir mais essa cadeia, que hoje, como está fragilizada, em termos ainda no conceito de contravenção, às vezes não pode nem ser mensurável. É chamada economia invisível. É isso mesmo. Vocês participam de um processo da economia invisível, querendo torná-la visível. Visível, é isso aí mesmo. Essa é a ideia. Araquém, foi uma conversa muito boa, Átila, também trazendo você essa nova economia digital, eu diria isso. E, na realidade, às vezes, quando a gente não conhece, a gente tem medo. Sim. Acho que a gente precisa enfrentar isso, a sociedade precisa participar dessa discussão. Acho que o melhor espaço Estudar sobre a situação. o Congresso Nacional. e enfrentar esse meio. É. Foi muito esclarecedor para muita gente, principalmente para a nossa geração, a geração dos nossos filhos, já estão todos eles bem balizados. Mas a gente não pode ter medo, a gente precisa enfrentar e contribuir, se for o caso, para o aperfeiçoamento do processo. Né? Não querer desconhecer o processo. Isso é uma realidade. É isso mesmo. A ideia nossa é tornar o processo conhecido e levar os congressistas, que em última palavra é quem representa a sociedade. Eles já deram os primeiros passos com a regulamentação, com as bets, que é um jogo de aposta, que você jogar quem vai ser o último do BBB. Você aposta na bet isso. O BBB, tem um BBB a ver com o jogo, mas está se apostando. Então, no fundo, a licença global de BBB já agora vai para prêmios. Então, a ideia é vamos atender o conservadorismo, as pessoas que se preocupam com os aspectos psiquiátricos realmente que tem, que se diz que vai afetar a mente e tal, o vício do jogo, mas a economia tem que passar, porque enquanto isso o Brasil está perdendo. O Brasil está perdendo divisas. E não é uma atividade que ninguém está tirando de ninguém, é uma coisa lícita, digamos assim, nesse ponto de vista, digamos assim, moral global. Essa é a ideia que a gente está defendendo. Pessoal, o tempo já se esgotou, a conversa foi boa. Queremos ver vocês aqui mais uma vez. Tá certo. Quando o processo avançar, essa discussão que eu acho que ser vai acelerar, não vai poder ficar colocando debaixo do tapete essa discussão. Discussão. Quero agradecer mais uma vez por essa oportunidade de esclarecer um tema que será sempre polêmico, está sempre polêmico, e principalmente porque está escondido. Tem muita gente que não quer ouvir. Sim, Né? isso, correto. Toda vez quando você não quer ouvir, você cria
um conflito. Então eu queria deixar vocês para as considerações finais ou alguma coisa que eu não perguntei ou para vocês que vocês queriam responder. Então tá, faculdade. É uma conversa que acredito que precisaremos ter mais vezes, trazendo mais atualizações, novidades e o dia a dia. É como a gente já tinha conversado aqui anteriormente. É algo que está muito rápido, muito rápido. Então, assim, é basicamente isso. Estamos aí tentando trazer essas pessoas para a legalidade, trazer essas pessoas para regularidade, e é o nosso trabalho. É o que a gente vem pregando, vem trabalhando incansavelmente para deixar essas pessoas o mais confortável possível. E a ideia é modificar o conceito social, né? Se o conceito social for modificado, toda a legislação, que falta só um parágrafo ou outro, colocar na lei da BET, que colocando todos os 3 segmentos serão sim legalizados no Brasil. Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Obrigado a você pela oportunidade para a gente estar aqui e tentando divulgar um assunto meio delicado, né? Mas que precisa ser enfrentado. Obrigado.